Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos conversar hoje aqui sobre as mudanças climáticas, os aspectos econômicos e políticos relacionados, à transformação ambiental. A gente tem aqui alguns pontos de destaque, que é considerar como que há na Eco 92 a constituição já de um consenso relacionado às mudanças climáticas, às transformações climáticas, e como que ela leva à Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, ratificada por 155 países, né? Sendo que o órgão máximo aqui, olha, de deliberação sobre as mudanças climáticas passa a ser a COP, né? COP. A gente vai ter aí ao longo dos anos 2000 inúmeras COPs, inúmeras conferências das partes, sendo a mais recente a realizada na Espanha, mas que teve como desdobramento gigantesco a COP de Paris, né? A Conferência Climática de Paris, recentemente, com definições extremamente importantes. A gente vai ter aqui o IPCC, criado em 1988, como sendo um órgão, né, um órgão das Nações Unidas para o meio ambiente, que terá como responsabilidade compilar as evidências científicas sobre as mudanças climáticas. O PCC ele estava, né, e está vinculado aqui, ó, à Organização Meteorológica Mundial e tem como foco fazer a compilação, né, de artigos de produção técnica, de produção científica, de relatórios, bases de dados que tenham uma relação com os aspectos relacionados às mudanças climáticas. Para quê? Para subsidiar as conferências, para subsidiar as COPs, para subsidiar a definição de quais estratégias serão tomadas do ponto de vista político e do ponto de vista econômico em relação às mudanças climáticas. Há um consenso hoje dentro do IPCC que a elevação da temperatura média mundial ela não pode ultrapassar 1,5 graus no globo. Por quê? Porque senão as consequências elas serão desastrosas. Aqui no início dos anos da década de 90, né, quando a gente tem a Eco 92, pensava-se ainda numa elevação da temperatura global em algo em torno aí de 2 a 3%, chegando em alguns cenários a 4%. É claro, isso com impactos os mais distintos, os mais diversos, né, sobre os diferentes ecossistemas, mas ao mesmo tempo você tinha aqui ainda poucas informações relacionadas às mudanças climáticas sistematizadas. Muitos estudos e muitos avanços foram compilados desde então, e aí nós chegamos a essa definição hoje do IPCC de que as temperaturas globais elas devem aumentar no máximo 1,5%, senão o risco de reversão e de mitigação ele se torna cada vez menor. Nós temos essa discussão que é perpassada por uma dimensão política gigantesca, né? Nós temos aqui de um lado, olha, como que uma revista brasileira constituída por representantes de grupos, né, que se consideram liberais, negando o aquecimento global. Por outro lado, nós temos aqui, né, a principal liderança mundial negando, né, o aquecimento global, dizendo que não acredita, dizendo que isso pode ter sido uma criação dos chineses, ou mesmo fazendo troça, dizendo que ele também é um ambientalista, né? Ou seja, você tem aqui, por um lado, pessoas, né, que são extremamente importantes, como no caso aqui do ministro das Relações Exteriores do Brasil, que até então era um país que liderava aqui as questões políticas, as questões relacionadas à temática ambiental, liderava no sentido de proposição de novas agendas, de novas políticas, de acordos, de protocolos. Então a gente tem aí uma elevação de uma pauta ideológica nos anos 90 e nos anos 2000 que vão negar ou que vão tentar desconstruir a mudança climática enquanto algo factual. E vão deslocar para um cenário da disputa política e da disputa ideológica. E aí a gente tem um papel importantíssimo do IPCC em apontar que os gases relacionados, né, ao efeito estufa, os gases relacionados às mudanças climáticas, como que eles realmente repercutem aqui nas transformações climáticas globais. Nessa adendo, pessoal.
uma coisa que é importante destacar. O IPCC, ao compilar os estudos, ele aponta no nível mundial como que as mudanças aconteceriam. Por isso foi criado no Brasil o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas em 2009, buscando compreender como que essas transformações chegariam a atingir os biomas brasileiros. Como que o aumento da temperatura no curto ou no longo prazo poderiam impactar os diversos cenários, né, os diversos cenários, os diversos biomas brasileiros com cenários distintos aqui. Então, diversas modelagens foram feitas estimando esse impacto. A base, portanto, científica, ela está publicizada, né? Tudo que é feito, tudo que é pensado pelos organismos internacionais, pelo PNUMA, pelas conferências, pelas COPs, pelos acordos, pelos protocolos, são disponíveis. O que o IPCC faz é apresentar, como neste relatório aqui de 2001, as bases dessas transformações, as bases dessas mudanças, né, climáticas, como que o clima na Terra vem mudando a partir de um processo, a partir do processo de industrialização e como que se intensificou a partir da década de 1960, né? O que o painel brasileiro de mudanças climáticas fez foi na mesma direção. Nós temos um relatório que é este que está aqui na tela, né? Que ele aponta na mesma direção, né? Utilizando inclusive aqui um ferramental metodológico muito similar. Eu quero que vocês observem aqui, olha, nesses três gráficos, o seguinte: como que nós temos, né, por um lado aqui, olha, um primeiro gráfico mostrando como que em 100 anos houve um aumento, né, considerável da temperatura da Terra. É um corte aqui, ó, a partir da década de 1940, mas principalmente aqui, ó, a partir de 1960, né? Como que há aqui um corte claro em relação ao aumento da temperatura da Terra dentro deste período, certo? Ora, ao olhar, né, para isso no hemisfério norte, a gente observa também muito claramente aqui, né, como que a gente tem aí nos últimos 200 anos, né, considerando sobretudo aqui o hemisfério norte e fazendo uma análise, pessoal, de 1000 anos, né, como que nós vamos ter aqui nos últimos 200 anos um aumento significativo da temperatura, né, no planeta como um todo, né? E aí pegando mesmo como o caso aqui do hemisfério norte, mas ampliando isso para o planeta. E como que isso está associado aqui, ó, a uma ação antrópica, ou seja, a uma ação humana sobre sobre as atividades, né, econômicas e, consequentemente, sobre as mudanças climáticas. A gente observa aqui a emissão do gás carbônico, do dióxido de carbono, do metano, do óxido, né, de nitrogênio, e mesmo aqui, ó, todos eles apontando para quê? Como que a partir de 1800, ou seja, considerando aqui os efeitos mais intensos de um processo de industrialização, é ascendente aqui, ó, a emissão desses gases e, consequentemente, né, a sua respectiva contribuição para as mudanças climáticas, para as mudanças relacionadas aqui às transformações que estão acontecendo no planeta. Então, nós temos aqui claramente inúmeros estudos, né, que são compilados pelo IPCC e compilados pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, evidenciando o impacto e as bases das transformações climáticas no planeta. O que os críticos podem fazer é realizar uma nova pesquisa a partir de uma metodologia científica, né? Todos os dados eles são públicos e publicizados e são reproduzíveis e reprodutíveis e verificar se aqueles dados eles são evidentes ou não. Os dados, né, e o que alguns críticos, até o que os argumentos que são apresentados ali por alguns desses colunistas, é apontar que, olha, está chovendo no Rio de Janeiro, portanto, não há evidência de uma mudança climática. Olha, se você tem aqui em 10 anos uma mudança aqui no Sudeste, né, que há uma diminuição da temperatura aqui na região, então isso aponta para a falácia das mudanças climáticas. Isso é um absurdo, um total desconhecimento de como que a ciência efetivamente funciona.
Mas os relatórios, os artigos, eles são públicos para quem quiser conferir, né? E estão disponíveis no site do IPCC, e todos esses que eu estou apresentando aqui, inclusive esse recorte das mudanças climáticas, né, as variações ambientais de curto e longo prazo no Brasil, isso aqui foi totalmente extraído do painel brasileiro de mudanças climáticas, que está fazendo uma projeção do impacto sobre cada bioma brasileiro no curto, né, e no longo prazo. Lembrando aqui que curto e longo prazo são relativos, nós estamos falando aqui de décadas. Então, aqui por um lado, nós temos, né, uma possibilidade, sempre quando eu falo aqui sobre possibilidade, né, e probabilidade, pessoal, por que eu estou mencionando isso? Porque mudanças podem acontecer. Mudanças podem influenciar tanto na dinâmica climática quanto na dinâmica econômica. Por exemplo, se nós conseguirmos eliminar as queimadas na Amazônia, a derrubada de árvores, né? o desmatamento, se conseguirmos intervir a tempo, os efeitos eles serão reduzidos, eles serão menores. Então, nós temos aqui hoje um cenário que aponta para uma redução percentual de 10% aqui na distribuição de chuva e de um aumento da temperatura na região de 1 a 1,5% até 2040. Isso aqui é um cenário de curto prazo. Se nós considerarmos aqui um aumento de longo prazo, por exemplo, nós vamos ter aqui um aumento na temperatura de 3 a 3,5%, possivelmente aí até 2070. Ora, evidentemente, isso aqui vai ter um impacto, né, na diversidade biológica da região absurdo. O número aqui de espécies que devem morrer, que devem desaparecer, que serão extintas, é gigantesco. E com isso também o potencial econômico da região, né, a biotecnologia associada, né, a esse bioma também tende a desaparecer. E aí, com isso, a gente, evidentemente, entra num processo de declínio, né, em termos de protagonismo nessa atividade. Na Caatinga, observem aqui, ó, a gente tem aqui uma previsão, né, de aumento de 0,5% a 1% na temperatura do ar e um decréscimo de 10% a 20% na chuva durante as próximas 3 décadas, né? Considerando aqui este cenário de 2040. Se a gente considerar aqui no final do século XXI, né, 2070, 2100, as projeções indicam condições significativamente mais quentes, né? Com aumento de temperatura podendo chegar aqui a 4,5% na região. Então, assim, é uma situação realmente devastadora do ponto de vista climático. E aí, resgatando aqui o seguinte, o que o IPCC aponta, né, estabeleceu como um teto, e foi o teto adotado pelo Acordo de Paris, é que as temperaturas climáticas elas devem alcançar, no máximo de elevação, de 1,5 grau. Ora, se esse limite for ultrapassado, é possível que o ponto de não retorno de mitigação ele não seja mais alcançado, ele não seja mais atingido, e com isso aí os impactos sejam extremamente devastadores. Se a gente olha aqui para o Cerrado brasileiro, a previsão é de aumento de 1 grau, né, na temperatura superficial, com diminuição percentual de 10 a 20% na precipitação aí até 2040. A mesma coisa aqui ó, acontecendo também no Pantanal, aumento de 1 grau na temperatura, diminuição de 5 a 15% nos padrões de chuva. Então, quer dizer, há aqui uma projeção de seca generalizada nessas regiões. Imagina, o nosso setor exportador de soja, a exportação de grãos, o impacto que vai acontecer sobre o Maranhão, né, que está sob o risco de uma savanização. Ora, 10% do PIB maranhense é baseado na soja. Com a diminuição, né, das chuvas, dos índices pluviométricos e um aumento da temperatura, a gente perde essa base, a gente perde as condições de trabalhar com uma produção agrícola, né, de forma estabelecida. Os impactos aqui sobre as atividades agropecuárias, sobre a saúde, serão extremos e em alguns pontos desconhecidos.
No Sudeste, por outro lado, e aí eu estou circunscrevendo aqui ao Sudeste, né, ao Sul e ao Sudeste, a Mata Atlântica, a ideia é que o impacto, né, e as projeções elas são diferentes. Elas vão colocar aqui um aumento, né, relativamente baixo das temperaturas, de algo aqui de 0,5% a 1%, e um decréscimo também nas chuvas. Porém, dependendo aqui das projeções, nós poderemos ter o contrário, nós poderemos ter um aumento nos índices pluviométricos da região. E isso vai ocasionar o quê? O aumento dos alagamentos, o aumento do impacto das enchentes, e com isso, evidentemente, vai ter um caos, né, generalizado em muitas das atividades econômicas. É pensando nisso que nós vamos ter aqui alguns pactos, alguns protocolos, alguns acordos, sendo aí o protocolo de Kyoto, né, um dos mais importantes. Por quê? Porque enquanto protocolo, ele definia metas, ele definia claramente alguns indicadores aqui que deveriam ser seguidos pelos países, principalmente pelos países desenvolvidos, para a redução dos gases provocadores do efeito estufa. A gente vai ter o estabelecimento aqui por meio do protocolo de Kyoto, como que você teria pactos, né, que os países aqui do anexo 1, o que seriam os países do anexo 1? Os países desenvolvidos. Como que eles deveriam se comprometer para reduzir aqui, e aí de forma estabelecida, né, entre 2008 e 2012, as suas emissões considerando aqui, né, o ano de 1990, deveriam diminuir aqui em 5,2%. Evidentemente, pessoal, né, houve aqui uma resistência de países como a China e, sobretudo, os Estados Unidos, alegando que a redução da emissão, né, de CO2 e dos demais gases, né, causadores do efeito levar ao aumento do desemprego, à quebradeira de algumas empresas, de algumas indústrias, principalmente aquelas indústrias poluidoras, né? O Bill Clinton ele assinou o protocolo de Kyoto, porém o Partido Republicano, né, fez uma objeção dentro do parlamento, dentro do Congresso estadunidense, e quando o George W. Bush assume o poder, em 2002, ele definitivamente alega que não irá assinar, como não assina, e aí os republicanos, desde então, vêm assumindo uma postura mais crítica, né, a esses acordos, principalmente porque isso tenderia a mudar a matriz de desenvolvimento dos Estados Unidos, né, de uma matriz mais poluidora, menos comprometida ou não comprometida com as questões ambientais, e a matriz econômica, a matriz energética dos Estados Unidos, isso poderia levar a que irá impactos, né, econômicos dentro dos Estados Unidos. O que ficou estabelecido aqui? Ó? Que os países do anexo 1, o que são os países do anexo 1? São os países desenvolvidos. Poderão participar de sistemas de intercâmbio de direitos de emissão. Isso aqui, pessoal, é a origem do mercado de carbono, né, que eu vou comentar com vocês já já. Os países eles deveriam estabelecer aqui como que eles utilizariam do mecanismo para o desenvolvimento limpo, né, para promover, em determinados contextos, um intercâmbio, né? Os países desenvolvidos, os países aí do chamado anexo 1, eles poderiam continuar a emitir a gases, né, do efeito estufa, provocadores do efeito estufa, enquanto comprariam determinados mercados ou investiriam em determinadas empresas, em determinados setores, em países não desenvolvidos. A gente vai ter, desde então, aqui alguns acordos, e aí o mais importante aqui é o Acordo Climático de Paris, na COP21. Por que ele vai ser um dos mais importantes? Porque ele vai ser o primeiro acordo climático global. Ele vai incluir aqui, ó, basicamente, todos os países, né, do mundo, excetuando aqui os Estados Unidos. E aí é importante a gente considerar que a China ela muda aqui o seu posicionamento, né? E ela adere aqui aos acordos climáticos. A gente vai ter aqui, por meio do Acordo de Paris, um posicionamento aqui pelo fim da utilização dos combustíveis fósseis, como uma meta ainda a ser alcançada no século XXI. A gente vai ter aqui uma possibilidade de renovação
industrial, provocando mudanças em processos, produtos e inúmeros serviços ao longo dos próximos anos. É um acordo extremamente ambicioso, né? A gente vai ter aqui o acordo de Kigali no ano seguinte, em 2016, que vai apontar e vai ser extremamente relevante. Por quê? Porque ele aponta aqui para a necessidade de você banir, né, os gases que estão diretamente relacionados aqui também ao efeito estufa e que estão associados, pessoal, a uma melhoria da qualidade de vida das populações medianas, né, das chamadas classes médias dos países subdesenvolvidos. São os hidrofluorcarbonetos, são aqueles gases ali que estão nos refrigeradores, nas geladeiras. Então, você criar formas mais ambientalmente justificadas de assegurar o desenvolvimento nesses países. Tudo isso aqui leva a uma inovação, a um processo disruptivo no processo de inovação. Você destrói aqui essa indústria que ela é ambientalmente poluidora, que ela tem uma matriz energética suja, ambientalmente catastrófica, por uma matriz que está vinculada agora a inovações. É aquilo que nós vamos chamar posteriormente de indústria 4.0. A gente vai ver o seu impacto na criação do mercado de carbono, que são extremamente importantes, né, como um desdobramento do protocolo de Kyoto, para a criação de um mercado relacionado às questões ambientais, uma questão relacionada aqui a você monetizar o processo de poluição. Como que isso foi estabelecido? Como que isso foi planejado? Bom, você tinha aqui uma proposta de que, no meio do mecanismo de desenvolvimento limpo, países poluidores, países que não cumprissem a meta, poderiam implantar aqui projetos que absorveriam carbono em países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento. Então, você investiria ali uma determinada quantia financeira em alguns projetos e aquele projeto ele seria ambientalmente limpo, ele seria um projeto relacionado aqui à utilização, por exemplo, de uma matriz energética sustentável, poderia ser, e isso é bastante polêmico, uma hidrelétrica, poderia ser o investimento na produção de energia solar, né, o que é extremamente positivo, benéfico. Então, à medida que você tivesse uma redução aqui de toneladas de CO2 emitidas, você poderia reverter isso em unidades de carbono, né? Unidades de crédito de carbono. E com isso, a emissão aqui de certificados de emissão de carbono. Isso poderia, e realmente foi depois, inclusive precificado, né? Isso se transformou numa commodity. Há ainda uma necessidade de regulamentação do mercado de carbono, mas você tem aqui essa possibilidade. O mecanismo de desenvolvimento limpo ele está em pleno vigor. Há áreas que são passíveis aqui de investimento. Quais são essas áreas? Isso aqui é legal até para a gente pensar numa possibilidade de captação de recursos, né, para investimentos. Nós tivemos aqui em 2010 a constituição de um fundo de investimento verde, né, formado aí por países desenvolvidos, e cujo propósito era aportar recursos em áreas comprometidas, em áreas e projetos, né, comprometidos aqui com o desenvolvimento sustentável. Quais são essas áreas aqui que nós estamos falando? Ora, a geração de uma energia renovável e não renovável. Então, por exemplo, se a gente olha aqui para os parques eólicos, como os parques de Barreirinhas, os parques aqui que estão em instalação no estado do Maranhão, eles são passíveis aqui de financiamento, né, por esses empreendimentos. A distribuição de energia, a indústrias de produção, indústrias químicas, claro, ambientalmente responsáveis, transporte, gestão e tratamento de resíduos, reflorestamento, agricultura, etc. Ou seja, projetos que tenham esse compromisso ambiental, projetos que estejam associados aqui, né, ao mecanismo de desenvolvimento limpo, eles podem vir a ser financiados, né, por este fundo, por esses países interessados aqui nesta temática. Tem aqui neste slide, pessoal, né, rapidamente aqui, ó,
mercado de carbono e como que nós, no Brasil, podemos nos beneficiar deste mercado? Da seguinte forma, da seguinte maneira. Ora, nós temos aqui ah, um ativo ambiental gigantesco. Nós temos as nossas florestas, nós temos os nossos biomas, nós temos ainda, né, uma margem aí ambientalmente considerável, seja na Terra, seja nos oceanos, seja nos diversos biomas, né, que integram o nosso país. Ora, com isso, nós temos condições de sermos produtores aqui de reservas, né, de carbono. E com isso termos condições, né, como a Suzano vem fazendo, de propor que haja a emissão de ativos e que possamos vender esses ativos num cenário internacional para empresas e para países interessados em comprá-los. Por que essas empresas e países estariam interessados em comprar esse crédito de carbono? Porque talvez eles não tenham alcançado, talvez eles não tenham atingido ainda a taxa e aquilo que foi estabelecido em termos de poluição nos seus respectivos países. Então, você estabeleceu que a França reduziria a sua taxa ali de emissão de CO2 em 90%, e eles só conseguem atingir 85%, então eles vão comprar esses 5% restantes de países, de ativos, né, de países como o Brasil. E com isso eles cumpririam a sua meta e, ao mesmo tempo, incentivariam, né, a manutenção aqui de um ativo ambiental num país em desenvolvimento. Então, essa é a dinâmica aqui do mercado de carbono, que ainda não está completamente regulamentado, e por isso é uma tendência, esse é um debate, né, importante aí nos próximos anos, né, e nos próximos meses, nos próximos acordos. Por fim, é extremamente importante, que é como que as mudanças climáticas e a indústria 4.0, como que elas estão vinculadas, como que elas podem estar vinculadas. Então, você tem aqui uma iniciativa da Microsoft, né, que vai apontar como que soluções tecnológicas, soluções, né, que esses conglomerados e inúmeras iniciativas estão sendo direcionadas, né, nesse caminho, como que a própria indústria está pensando na utilização, né, de transformações vinculadas aqui às inovações tecnológicas para mitigar também o que vem acontecendo no interior